Osana, uma pergunta. Essa situação agora de Copacabana, essa molecada tocando terror em Copacabana, porra, azucrinando, assim, nós temos assim, as nossas estratégias. Assim, algumas estratégias que a gente acaba, cara, que funciona. Parar o ônibus, revistar todo mundo, ver quem tá, se tem arma, se tem alguma coisa. Se tiver menor desacompanhado, sem dinheiro, sem não sei o quê, conduz para a delegacia para o pai buscar. Faz o saque para ver se alguém tem. Mas principalmente assim, menor, sem dinheiro, desacompanhado dos pais, a gente protege esse menor e pede para os pais ir buscar. De uma certa forma também você acaba diminuindo aquela movimentação e aquele ali você sabe que não vai aprontar naquele efeito manada. O que você acha? Manada, hein? Porque no show do Alok, que também foi em Copacabana, foram 500 pessoas conduzidas para a sede policial, maioria menor de idade, com faca, estilete, tesoura. Como é que a gente pode trabalhar nisso? O que acha que ajudar a solucionar esse problema? Primeiro, eu acho que é uma situação que ela é muito complexa, porque ela envolve, como eu estava mencionando anteriormente, uma precariedade assistencial. Eu acho que eu, como promotora de justiça da área de proteção e não da área infracional propriamente dita, da persecução do ato infracional em si, eu tenho que trazer o testemunho de que muitos adolescentes que se envolvem com as práticas delitivas, eles vêm de um contexto de muitas privações, de vulnerabilidade, de ausência familiar, que é um drama que transcende essa ponta do iceberg, que é isso que nós estamos vendo aí. Propor uma resolução simplista ou vamos botar, abre aspas, higienista, de somente tentar resolver ali no curto prazo de qualquer jeito, isso não resolve no meu ponto de vista como promotora de justiça protetiva. Por outro lado, nós fizemos várias reuniões envolvendo representantes da segurança pública, não agora com relação a esses episódios de Copacabana, mas com relação a essa questão de condução de adolescentes envolvidos com prática de ato infracional. Veja que a gente não fala, não deve mencionar assim, menor infrator, porque parece que é um estigma. Ele é um menor infrator, não é isso. Primeiro que ele não é menor no sentido de ser um minus, né? Mas ele está envolvido com a prática de ato infracional. Eu não posso perder de vista a esperança da recuperação do adolescente. Nesse sentido, a reunião que envolveu segurança pública, assistência social, conselho tutelar e basicamente assistência social, segurança pública, Ministério Público, foi no sentido de mapear previamente, né, as famílias que precisam de uma intervenção antes de qualquer coisa, para verificar essa desestruturação familiar e tudo mais. Por outro lado, é verdade que os segmentos de segurança pública precisam atuar preventivamente. Então, a questão, como você está colocando, de fazer a revista, de tentar evitar e prevenir desde que haja fundada suspeita de práticas delitivas, acho que isso tem que acontecer, mas as autoridades precisam conversar sobre isso para resolver o problema iminente, de curto prazo, mas também solucionar questões mais estruturais, sabe? Eu tenho uma opinião um pouco mais conservadora no sentido de buscar soluções de médio prazo para situações como essa, para tentar mapear primeiro essas famílias, identificar esses adolescentes que possivelmente são reincidentes no sistema, buscar melhorar essa questão do cumprimento das medidas socioeducativas,
fazer uma atuação no sentido de ressocialização. Isso é um desafio. Nós estamos vivendo uma guerra realmente, mas precisamos de muita coragem para que possamos juntos pensar numa solução mais estruturante, mais de longo prazo, mais sustentável. Assim, quando você fala que não resolve, é interessante porque a primeira vez que eu ouvi falar de arrastão, que eu vi arrastão, foi em 1990 e bralalau. Você lembra? Aqueles arrastões na praia e que chocou todo mundo. E foi o mesmo movimento. E aí aparecem os justiceiros, agora vamos os lutadores, vamos passar por aqui, vamos dar um pau nesses moleques. E aí a polícia começa a agir e no outro ano, e aí depois acalma. Aí o outro ano volta os arrastões. E, cara, desde a década de 90, chega verão, época de praia, a gente tem esse problema. Porque não temos políticas públicas. Na verdade, e é um tipo de política pública que não traz voto, é o tipo de coisa que é uma semeadura de longo prazo. Talvez o político ou o gestor que implementar isso hoje não vai ser na gestão dele que ele vai colher os frutos, então não é interessante, é melhor entupir de polícia na rua e trabalhar as consequências, enfim, da falta de estrutura. O que está acontecendo é indicativo de que, ao que parece, o sistema de cumprimentos de medidas socioeducativas, que são as penalidades previstas para menores de 18 anos que se envolvem com prática de ato infracional, não está muito eficaz, precisa ser repensado, porque a ideia é não só aplicar essas medidas no viés punitivo, mas também, como eu disse anteriormente, ressocializador, preventivo, e tentar evitar. Então, tem que repensar isso, né? O sistema não está dando conta, então isso envolve, eu acho, uma questão de estratégia mesmo, de segurança pública e também de melhoria da infraestrutura socioassistencial e educacional, como eu disse anteriormente. Mas é complexo, Rafael, esse ponto. E a importância, nesse sentido, do Conselho Tutelar? Porque tivemos eleições há pouco tempo do Conselho Tutelar, e foi a primeira vez, por incrível que pareça, que eu vi grupos, principalmente no Instagram, falando, campanha, tem um fulano fazendo uma campanha para um. Eu achei aquilo até interessante, porque eu mesmo era completamente... E olha que eu sou policial, eu era completamente... Não sabia o Conselho Tutelar... Faz o quê? Eu não sabia o que... Você sabia que quando chegava menor, que prendia menor, aparecia um conselheiro tutelar lá para... Sim. Pô, mas tá aqui, como é que tá aqui? Tá ali, não tá aqui? Eu falei, chegou o Conselho Tutelar e os policiais antigos, não, o Conselho Tutelar tá chegando e tal. Mas foi a primeira vez que eu vi pessoas... Mas os menores sabiam que o Conselho Tutelar estava chegando. Foi a primeira vez que eu vi uma campanha do Conselho Tutelar. Então, assim, até queria que você falasse até para as pessoas entenderem a importância de participar desse processo. Sim, a questão da justiça da infância e juventude, ela funciona através de um sistema. Não é só, por exemplo, juiz, promotor, levando a cabo um processo único. Existe atuação de vários segmentos, né? Seja da educação, de saúde, de assistência social e o Conselho Tutelar. O conselheiro, eu costumo dizer que é aquele segmento desse sistema de proteção que ele está no corpo a corpo com a comunidade, ele está ali vendo, ele seria ali os olhos daquela justiça da infância. Ele tem um mandato. Ele tem um mandato de 4 anos, o provimento de um cargo de conselheiro tutelar, ele é peculiar porque envolve um primeiro momento em que você precisa apresentar documentos que preencham os requisitos exigidos, você tem que ter um nível médio comprovado, precisa demonstrar que tem pelo menos 2 anos de experiência com atividades com criança e adolescente, enfim, alguns requisitos. Desses que lograram êxito em se inscrever para o cargo de conselheiro tutelar, depois tem uma outra etapa que é de um concurso de conhecimento a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecimentos técnicos. E numa terceira etapa, a eleição, em que a população vai votar e, dentre aqueles que ficaram nesse processo,
aqueles que eles entendem mais adequados e legítimos para estar lidando com a situação de crianças vítimas de violência sexual, violência física, psicológica, fazer a proteção num primeiro momento, relatórios que eles mandam para o promotor de justiça para que nós possamos entrar com as medidas cabíveis de proteção, inclusive de instituição do poder familiar, quando são crianças espancadas, violentadas de alguma maneira, etc. É uma função super importante. Essas eleições são voluntárias, ou seja, não são obrigatórias como as eleições gerais. Elas são unificadas em todo o Brasil, aconteceram agora dia 1º de outubro desse ano, e esses conselheiros, eles atuam em colegiados, são 5 conselheiros tutelares por conselho. E eu tenho a dizer que é um grande desafio aqui no Rio de Janeiro, porque existem parâmetros para estabelecer a quantidade de conselhos tutelares numa região. E, de acordo com a resolução do CONANDA, que é o órgão regulador a nível federal, tem parâmetros populacionais de índice de desenvolvimento humano, etc. Aqui no Rio de Janeiro deveria ter pelo menos 60 conselhos tutelares, tem 19. Só tem 19. E esses conselheiros estão aí com estruturas precárias de atuação, até de trabalho, e isso é uma luta também do Ministério Público para melhorar isso, porque, numa última análise, o beneficiado é a criança e adolescente que precisa ser atendido, e é isso, eles foram recentemente eleitos, vão iniciar um novo mandato, e é importante a população participar realmente. Esse ano teve um incremento na participação dos votantes. Eu consegui fazer um termo de ajustamento de conduta com uma empresa que tinha feito umas transgressões da normativa da infância e juventude e consegui espaços publicitários para divulgação dessas eleições. Eu acho que isso impactou muito positivamente, saiu na Veja, saiu em algumas mídias, e é isso, nós precisamos apoiar esses profissionais, eles estão sobrecarregados, realmente a ideia é que eles possam aplicar medidas de proteção para essas crianças que estão sofrendo algum tipo de violência, como eu disse, até violência sexual. Elas precisam ser ouvidas uma única vez, de uma maneira adequada, para não serem revitimizadas, que se não é aquela criança que é vítima de violência sexual, ela vai e conta a versão dela lá para o Conselho Tutelar, depois ela vai e conta na delegacia, depois para o Ministério Público, depois para o juiz. Isso aí, nós estamos atuando de maneira a minimizar esses traumas e proteger essas crianças efetivamente. Doutora, qual o maior desafio do Estado hoje na proteção dos direitos das crianças e adolescentes? O maior desafio? Isso. Bom, um deles eu coloquei aqui, que é melhorar essa situação de atendimento daquele profissional que está diretamente infiltrado na comunidade, que seria essa questão dos conselheiros tutelares. Uhum. Capacitar não só os conselheiros tutelares, mas todos os agentes que lidam diretamente com crianças e adolescentes. Vejam que existe uma ficha de notificação de maus-tratos que qualquer profissional pode preencher e mandar, seja para o Conselho Tutelar, seja para o Ministério Público, ao detectar algum tipo de maus-tratos em relação a crianças e adolescentes. Então, a informação é também um desafio, não é? A capacitação dos profissionais todos que atuam nessa área também merece uma atenção especial. E como um outro desafio, eu colocaria também um manejo responsável aí do orçamento público para a implementação das políticas públicas na área da infância e juventude, né? A participação efetiva nas audiências públicas que são feitas no Legislativo para garantir um planejamento orçamentário anual eficaz para alocar dinheiro em políticas públicas que façam e prevejam combate a questão da violência contra crianças e adolescentes, incrementar a contratação de profissionais da área de saúde mental. Nossos adolescentes estão adoecidos, seja da área infracional, seja da área de não infracional, que estão em situações de riscos. A questão da melhoria das próprias entidades de acolhimento institucional, que seriam os abrigos. Então, são muitos desafios.
Não é uma área que realmente requer uma união de esforços, uma atuação articulada e corajosa.